Muito bom dia a todos. Sabadola aí, 10 de dezembro de 2022. Sejam todos bem-vindos a mais uma Manhã Estrategista. Muito bom dia. Fala ao vivo de Barueri, São Paulo. Cá estamos para mais uma atualização de informações. Falar um pouquinho do resumo do mercado financeiro, do resumo da semana. Mais uma semana bastante conturbada, cheia de acontecimentos importantíssimos para o Brasil e o mundo. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência. Estamos numa constância bem interessante sobre essa Manhã Estrategista. Muitas pessoas já estão criando o hábito aí de todo sábado 9h30 ligar aí suas redes sociais e escutar um pouco do que está acontecendo no mundo. Bom, trago um pouco de notícias internacionais antes de entrar em Brasil. Vamos começar a trazer as pautas antigas que permanecem. Vamos falar de China, vamos falar de Europa, vamos falar de guerra Rússia e Ucrânia, Estados Unidos, e depois nós vamos entrar no Brasil, Então, e depois disso tudo nós vamos sintonizar nossa cabeça, e vamos tomar nossas decisões em cima dessa nova tendência, A China Invest aí já perguntando sobre o Haddad, Vamos ver se a gente vai conseguir construir um raciocínio sobre esse novo ministro da Economia que foi anunciado. Mas antes de falar sobre o Brasil, vamos falar sobre o mundo. Vamos lá. O que está acontecendo na China, que é um grande player internacional, que todo mundo tem que ficar de olho, é que a economia deles, pela primeira vez em 50 anos, vai crescer menos que a do Brasil, provavelmente. Isso não significa que o Brasil vai crescer espetacularmente ótimo, porque nós vamos crescer 3% no ano, provavelmente 3,1%, 3,2%. E que não é nada espetacular, mas a China crescer menos de 3% é algo que não acontece em 50 anos, Então, para vocês terem ideia, em novembro a China já diminuiu aí as importações do mundo, E se a China para de comprar, o mundo entra em recessão, Inclusive Estados Unidos, que é o maior exportador para eles, inclusive Brasil, principalmente com minério de ferro e commodities agrícolas, Então a gente tem que ficar de olho na China, que é um player importante. A China está nessa situação pela política grave e severa que eles têm de Covid-0, Eles determinaram que a galera ia ficar em casa mesmo, aparecia alguém de Covid, eles isolavam mesmo, e a conta da economia está chegando agora, Mais de 20% dos jovens da China estão desempregados e estão passando necessidade, e as revoltas começaram a acontecer, A gente não sabe o que vai acontecer na China, se essas revoltas vão deixar a situação dramática, se eles vão começar a realmente ter alguma influência sobre esse governo comunista e tão autoritarista como tem lá. A gente não sabe se o governo vai continuar respondendo a bala de ferro mesmo, a duras penas, a quem tiver a ousadia de se manifestar por lá, ou se eles vão relaxar. E essa semana, ao que parece, eles estão aí restringindo, ou diminuindo as sanções aí dessa política Covid-0, e a China ameaçou aí reabrir a sua economia, e isso foi sentido até no mercado financeiro, como foi dito no sábado passado. Algumas ações brasileiras que se beneficiariam muito com a abertura da economia chinesa, como Vale, CSN, Gerdau e Minas, elas andaram bastante no mercado brasileiro acionário. Então vamos ficar de olho na China, No limite, eu escutei isso ontem do Ricardo Amorim. No limite, eventualmente, diante de revoltas internas, aciona-se o espírito de patriotismo chinês, e eles podem de repente resolver tretar com Taiwan, que é uma disputa geográfica aí, com os Estados Unidos, e isso seria obviamente uma possibilidade bem destruidora, de valores, que poderia acontecer uma treta ali em Taiwan. Então vamos observar a China. Ele é um player importante para o crescimento mundial, E a gente não sabe muito bem o que passa lá. A gente não sabe nem se os números de Covid que foram divulgados lá são confiáveis, Porque o fato é que a China, pelo tanto de pessoas que tem lá, tiveram o número de mortes pelo Covid foi proporcionalmente muito menor que todos os outros lugares do mundo, como os Estados Unidos, Brasil e Europa, Mas isso não significa que a política de Covid-0 deles é eficaz. Pode ter funcionado no início para diminuir as mortes, mas diante do quadro da economia agora a conta está chegando. Bom, para a Europa, inverno chegando, dependência do gás russo
ainda é uma verdade e vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? A guerra da Rússia e da Ucrânia, as sanções impostas pela Rússia com outros países que não são parceiros podem aí colocar a Europa numa situação mais complicada de inflação, como aconteceu já esse ano. Por outro lado, se os efeitos da guerra arrefecerem, a gente pode ter uma solução aí, não tão drástica para esse problema da Europa. Os Estados Unidos, né, que é outro grande player mundial, está provavelmente condenado a entrar numa recessão ano que vem. Isso é ruim, porque se os Estados Unidos entra numa recessão e para de consumir, para de importar produtos do mundo inteiro, o mundo inteiro pode entrar numa bolha, né, num efeito cascata, fruto de uma recessão dos Estados Unidos. Vale lembrar, né, eu tinha acabado de nascer, mas existia uma crise moratória aí do Brasil e do México, que foi reflexo e consequência da última recessão brava que os Estados Unidos enfrentou. Eu particularmente não acho que isso vai acontecer, uma recessão muito forte, muito brava nos Estados Unidos, apesar da inflação lá estar a mais alta de 40 anos, mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho também. Por falar em Estados Unidos, eles vão semana que vem falar de juros, de taxa de juros mais uma vez, e ao que parece o Fed vai tirar o pé do acelerador e vai reajustar em meio ponto percentual aí a sua taxa de juros. Isso já é um sinal positivo de controle da inflação e para que as coisas voltem a andar, né? Por outro lado, essa recessão ela assusta sim e precisa ter um acompanhamento para saber o tamanho dessa recessão. Lembrando que recessão é quando um país cresce negativamente o seu PIB por mais de um trimestre consecutivo, tá? E tem recessão grande e recessão pequena. Vamos torcer para que os Estados Unidos entre num soft landing, né? Num pouso mais leve e nada muito drástico a ponto de nos prejudicar. Bom, dito tudo isso, vamos falar de Brasil, que diferente desses países todos que eu citei, hoje é o país número 1 do mundo com o maior juros real do mundo, né? A nossa taxa Selic está 13,75 e foi reafirmada semana passada, quarta-feira. Nós vamos ter mais um ciclo aí de 13,75, mais um juros estável, tá? O Roberto Campos Neto e o Banco Central se manifestaram com uma atenção redobrada às políticas fiscais, aos possíveis riscos fiscais, envolvendo principalmente a PEC aí da transição do governo, que foi pedida pelo PT em termos de 200 bilhões de reais por 4 anos, e no Senado ela já foi desidratada, como a gente previu aqui semana retrasada e passada. O Senado já mandou um texto com 168 bilhões de reais acima do teto por apenas 2 anos, e daqui um pouquinho ela vai chegar na Câmara, né? Provavelmente semana que vem nós vamos ter um posicionamento dos deputados e provavelmente vem mais algum tipo de desidratação aí no valor e talvez no prazo. Se vier no valor, essa PEC tem que voltar para o Senado e aí só vamos ter novidades ano que vem. Se vier só no prazo, provavelmente a gente pode ter até uma aprovação dessa proposta da PEC esse ano ainda, tá? O fato é que já temos aí um ponto, né, talvez positivo, se a gente pode olhar dessa forma, né, que o PT pediu já foi desidratado, né, e essa é a minha aposta e torcida para os próximos meses e anos aí. Eu acho que o mercado precificou de maneira exagerada, né, o PT ter voltado para o governo, com toda aquela roubalheira, escândalos de corrupção que houve no passado, no governo Dilma e no governo PT. Eu acho que o mercado precificou muito isso e destruíram as ações brasileiras, destruíram o valor das companhias no mercado, de modo que tem companhias que estão sendo negociadas abaixo do valor patrimonial delas, com dinheiro em caixa. Várias empresas não têm nem dívida, né? Então, literalmente, o mercado financeiro hoje precifica um caos, tá? E eu, sinceramente, acho que um caos, ele vem quando pega todo mundo de surpresa. Já disse isso em alguns tempos passados, já disse sobre o livro A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Nicholas Taleb. Eu acho que um caos ele não vem quando está todo mundo sabendo das notícias ruins, né? Então, eu acho que as empresas estão muito baratas e eu decidi não vender essas empresas muito baratas. Afinal de contas, se eu for esperar as notícias ficarem boas, se eu for esperar o Congresso realmente bater de frente e desidratar todas as loucuras e a irresponsabilidade fiscal que o governo PT vem a tentar, e a gente realmente consiga segurar isso,
o mercado já vai estar muito mais caro, porque o mercado precifica isso de maneira antecessora aos fatos. Então, eu tenho sim uma preocupação, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que ficar de olho no governo, mas eu acho sim que o Brasil hoje tem um outro cenário, tá? A gente tem a lei das estatais, né, que não vai deixar particularmente o PT transformar a Petrobras e o Banco do Brasil e as demais empresas estatais no lixo, né, que foram transformados nos governos PT nos 16 anos aí que estavam no poder. Eu particularmente acredito que esse cenário mundial de controle da inflação, uma hora ele vai ser bem sucedido, né? Todos os bancos centrais do mundo querem reduzir a inflação para reduzir os juros, para fazer o país voltar a crescer, né? E o Brasil já está na frente desse caminho. Nós já temos a Selic mais alta do mundo, o juros real mais alto do mundo, né? Então eu não vejo muita sinergia em acreditar que a nossa inflação vai explodir para cima e que o nosso Banco Central vai ter que entrar numa nova alta de juros só porque o PT voltou para o governo e antes mesmo de tomarem posse já está fazendo todo esse rebuliço do mercado. Eu sou brasileiro, não vou desistir nunca, vou fazer uma oposição construtiva para o governo, né? Vou apontar falhas e apontar nomes, mas diante de um Congresso centro e direita que estamos vendo aí e que vai assumir ano que vem, eu acho, para não dizer impossível, muito improvável que o nosso país fique tão ruim, principalmente como foi no governo Dilma, quando o PIB lá cresceu menos 3,9% no ano, tá? E o que o mercado está precificando hoje é um cenário pior do que aquele. As ações estão mais baratas que no low da Dilma, ou seja, no pior momento da Dilma. As empresas estão mais lucrativas e inexplicado, de forma exagerada, na minha opinião, o mercado bateu muito, né, no nosso mercado interno. Então o que a gente viu essa semana foram empresas brasileiras, ações brasileiras sendo dizimadas, né, principalmente na quarta e na quinta e na sexta, depois que o Haddad foi encontrar com o Guedes lá no Palácio em Brasília na quinta e que ele foi anunciado oficialmente ontem. As empresas brasileiras de mercado interno foram dizimadas, caíram na ordem aí de 10% a 15%, várias empresas, em 2 dias. E na minha cabeça isso é uma oportunidade de compra, porque várias empresas já tinham caído aí 70%, 80% do valor delas 12 meses atrás e agora estão mais baratas ainda, tá? Então, acho que o petróleo, na mínima histórica, né, de 2, 3 anos aí, né, $70 o barril, petróleo que veio de 120, né? Então o petróleo hoje está $70. Isso vai ajudar muito a inflação mundial e brasileira, tá? Porque energia, né, petróleo e gasolina é o item que mais pesa na nossa inflação e mais um motivo para o governo, para o Banco Central começar a descer os juros ano que vem. Porque se a inflação não aumenta, não há razão nenhuma para a gente ter uma Selic de 13,75 igual a gente está tendo agora, porque isso ferra com o crescimento do país. O Brasil não cresce, então os juros brasileiros estão fora do lugar, literalmente, tá? O que a gente precisa é só que o PT não quebre o país, que não tenham loucura sendo aprovada e que o nosso Congresso funcione, né? E aí, nesse caso, o nosso juros vai ter que começar a descer ano que vem. E quando os juros desce, quem sobe são os ativos mobiliários de bolsa, são fundos imobiliários, são ações, né? Então, para você que está escutando isso aqui agora, e para você que não vai precisar da grana a curto prazo e que tem um estômago para volatilidade, bem-vindo ao mercado financeiro de renda variável, tá? Estou falando de fundos imobiliários, estou falando de ações, tem muita coisa barata, coisas que eu nunca vi a esse preço. Então, mais barata que da crise de julho aí, que é onde a gente enfrentou um drawdown muito grande, está mais barato que no low do Covid, no low da Dilma, tá? Se você pegar a inflação pelo período, está mais barato que a crise de 2008, tá? Então tá surreal o nível de atratividade do mercado. E a gente fica pensando assim, mas o PT voltou, o Brasil vai acabar, a economia vai acabar. Gente, tudo na vida são ciclos, né? E de alguma forma esse vai ser um ciclo que vai acabar. A gente não sabe quando, mas em algum momento nós vamos ter um momento de euforia novamente, né? E de novo, se você for esperar as notícias ficarem boas, você vai pagar mais caro nos ativos, tá? Bom, dito isso, nós temos aí o Haddad como novo ministro, né? É duro a gente
imaginar que um Guedes vai sair para um Haddad que vai entrar, mas acho que o mercado precificou isso, né? O Haddad claramente, apesar de dizer que tem aí um diploma de mestrado em economia, claramente ele não é uma pessoa técnica, né? Para o mercado, mas vamos torcer para que ele nos surpreenda e faça um bom governo, né? Tem chance dele pedir conselho e se espelhar em boas pessoas técnicas para não fazer besteira, né? Até porque o Ministério da Economia esse ano vai ser dividido, né? Ele não vai ter todos os poderes que o Guedes tinha, por exemplo, no governo. Ele vai ter outros nomes para o Ministério, para o Planejamento e para o Comércio Exterior, que vai fazer tudo parte ali do Ministério da Fazenda. Então vai que, né, ele consiga aí trazer nomes técnicos para o mercado, pessoas que têm aí talvez reputação ilibada, ficha limpa, e consiga acalmar os ânimos do mercado, né? E o que é muito importante, porque se ele começar a ter atos de irresponsabilidade fiscal, o Brasil vai ter sua nota de investimento internacional rebaixada, e isso vai afastar os investidores. E toda aquela narrativa, discurso de que o Lula é atrativo, de que ele tem boas conexões lá fora e que consegue trazer dinheiro para o Brasil, com a questão climática e Amazônia e tururu, piriri, parará, quatro, isso vai cair por terra, né? Então vai ficar muito feio, né, para o PT, vai ser um tiro na culatra e eles literalmente vão afundar o PT de vez, né? Então ou eles vêm para fazer um bom governo, para se esforçar, né? Ou eles vêm para mais uma possibilidade de corrupção e o Brasil está num nível de intolerância muito alto, né? Tem várias pessoas, inclusive, que votaram no PT por restrição e por oposição, né, a antagonismo ao Bolsonaro, que não gostam de corrupção e não vão suportar uma nova onda de escândalos, né? Então eu acho que o Brasil está num momento diferente, de congresso, de mídia, de nível de consciência, né? E acho que tem tudo para ser diferente. Acho que é uma baita oportunidade os ativos estarem sendo negociados aos preços que estão e continuo positivo, continuo sendo brasileiro, mesmo após aí essa sexta-feira doída aí, né, de eliminação para a Croácia. Inclusive estou indo para o Catar semana que vem, apesar do Brasil não estar mais dentro, vou lá desfrutar do maior espetáculo esportivo do mundo. Estou indo com um grupo, né, de empresários, vou fazer mentoria, vou fazer conexões, vou fazer network, vou parar em alguns países antes, vou conhecer cidades, vou abrir minha mente e continuar vivendo, né? Então cá estamos. Haddad foi anunciado ontem, junto com ele mais 4 ministros, né? O Dino aí para segurança, né? Que também não é nada bem quisto, né, pelo mercado, mas de novo, vamos torcer para que eles consigam fazer um bom governo. Vamos ficar de olho, vamos fiscalizar, vamos não só ficar reclamando, vamos apontar sugestões e soluções, vamos cobrar dos nossos deputados e senadores, que é isso que a gente pode fazer. Lembrando que o Senado é quem tem poder sobre o STF, que esse é algo que já está bem ridículo na minha opinião, e acho que de vocês também, né? Então a gente precisa mais do que nunca cobrar dos nossos senadores, né, esse trabalho contra aí um STF, e acho que ano que vem o Senado reformulado vai ser interessante, né? Imagina a gente ver um atrito, um duelo ali entre Moro, né, e Alexandre de Moraes, ou entre Moro e Lewandowski, né? Vai ser muito massa isso, né? Aguardemos cena dos próximos capítulos. E por outro lado, né, o nosso Congresso ele tem a capacidade de brecar literalmente o presidente, né? Então, sem o Congresso, o presidente não governa. E, de novo, vamos aqui nos apoiar nos deputados do Novo, né? O Marcel Van Hatten aí, tem vários aí outros bons deputados que vão fazer uma oposição construtiva. E vamos lá, vamos ser brasileiros, vamos fazer a nossa parte. Tem muita oportunidade na mesa, de nada vai adiantar a gente ficar reclamando e com raiva do governo. O que a gente tem que fazer é pôr pressão nos nossos negócios, nas nossas conexões, nosso aprendizado, ir para cima. E estamos junto aqui. Para quem é de Alphaville e São Paulo, amanhã tem a última turma do ano, tá, de investimentos. Eu vou pegar tudo isso que nós falamos e apresentar esses ativos que estão baratos, tanto fundo imobiliário quanto ações, quanto própria renda fixa. Tem muita oportunidade da curva de juros que está aberta de oportunidade de renda fixa. Eu vou te mostrar na prática como é que você pode trazer essas informações e construir uma carteira de investimentos para aproveitar essa volatilidade. Para quem tem um conhecimento um pouco mais técnico de mercado,
Amanhã nós vamos falar de opções, call e put, que são instrumentos que eu gosto de usar muito em momentos que o mercado está volátil, para a gente aproveitar isso e colocar e transformar em dinheiro no bolso, tá? Então, para você que é de Alphaville, São Paulo e região, amanhã, domingão, de 9 às 6 da tarde, vai ter uma imersão comigo e com o Nésio aqui em São Paulo, na plataforma internacional aqui em Alphaville. Para você que não está aqui online, o evento vai ser transmitido e você vai poder fazer o curso online, tá? Então, para você que está aqui, me manda um direct aqui agora, fala assim, eu quero participar, me chama aí que eu vou te mandar o link, ou do ao vivo ou do online, beleza? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, pode fazer, estou aqui à disposição, tá? No mais aí, queria agradecer imensamente a presença de todos, o carinho aí pela audiência, que vocês tenham um sábado espetacular, que desfrutem com a sua família, que desfrutem o sol, para quem está fazendo sol aí, para pegar uma vitamina D. E aos que estão vindo amanhã para o nosso curso, venha com Deus, cuidado na estrada. E a Xi Invest está perguntando se a recessão dos Estados Unidos interfere no Brasil. Claro, com certeza, né? Nosso país é fechado, mas nem é tão fechado assim, mesmo entrando no novo governo. Uma recessão nos Estados Unidos muito grave, pode afetar não só o Brasil, vai afetar o país inteiro, tá? Mas eu acho que não vai ser grave muito a recessão lá não, eu estou otimista. Não acho que vai ser, o Haddad não vai ser como o Palocci, longe disso, tá? Eu espero que ele se cerque de gente boa e que a gente consiga surfar essa onda e transformar essa onda de pessimismo e dúvidas em otimismo, e que o Brasil realmente cresça e volte a explorar todo o potencial que nós temos. Sim, eu estou indo para o Catar com o Pablo e com o Nésio. Na verdade eu vou antes, eu vou passar em Frankfurt, vou passar em Dubai, vou encontrar com eles lá num dia antes da mentoria do Pablo, que é dia 15 e 16. Vou fazer um rolê para não só ficar no Catar. Ainda bem que eu fiz esse rolê, porque imagina ficar no Catar uma semana sem Brasil, lá não tem muito o que fazer. A noite lá é bem parada, né? Eu tive lá vendo o Flamengo 2 anos atrás, eu quero conhecer outros lugares, então eu vou fazer um mochilão aí de uma semana. Bom, senhoras e senhores, obrigado mais uma vez a atenção de todos, fiquem todos com Deus, até amanhã para quem estiver vindo aqui ou presencialmente ou online, um beijo, fiquem todos com Deus.